texto que se encontra em João 3, o João 8, é um texto extremamente conhecido, a mulher adúltera. Eu vou ler do versículo 3 até o 11. Esse texto é o texto mais controverso que existe na Bíblia em questão à sua autenticidade. E a maioria das pessoas que questionam a autenticidade dele, nem questionam se aconteceu mesmo ou não, porque na maioria dos relatos tudo indica que isso aconteceu, só se questiona se realmente estava nos textos de João. O Novo Testamento é o livro, o compilado do Novo Testamento é o livro com a maior quantidade de manuscritos que existe na Terra, o livro antigo, antes da imprensa, com a maior quantidade de manuscritos. Chegam a quase 5.000 cópias do Novo Testamento. Então é um texto assim, extremamente difundido, e que não dá nem para alguém dizer que ele não é real ou que ele foi inventado, devido à complexidade de lugares, locais e épocas em que ele foi copiado. Se você for falar que a Bíblia foi um livro inventado, ou foi um homem que escreveu ela toda, é tão absurdo que seria 10 vezes mais fácil que todos os outros livros antes da imprensa tenham sido inventados por um homem só, do que a Bíblia, pela quantidade absurda de manuscritos. Coisas como a Odisseia e outros não passam de 100 e poucos manuscritos. Os Shakespeare também não chegam a tantos. Mas a Bíblia tem 5.000 só no Novo Testamento. E esse trecho do livro de João, ele não se encontra em vários desses manuscritos, principalmente nos mais antigos. E por isso se levanta dúvidas sobre ele, sobre se ele ser canônico ou não. Porém, um texto próximo a ele se encontra no Evangelho de Hebreus, que é um livro apócrifo. E aí as pessoas pensam, poxa, provavelmente ele existiu, mas não estava no cânon e depois foi colocado. Eu acredito que o que está na Bíblia é para ser pregado e é para a gente crer. Porque a palavra de Deus também diz que Deus zela pela sua palavra. E eu não creio que ele deixaria um texto em que viesse a confundir, atrapalhar ou enganar o povo de Deus. Deus é muito zeloso com a palavra dele. Aquilo que ele fala, ele se faz cumprir. Ele não deixou na Bíblia algo que poderia ser um tropeço. Muito pelo contrário, ele fez de forma para que o Evangelho fosse claro. É nisso que eu creio. E por isso, eu acredito na autenticidade desse livro. Grandes homens de Deus, como C.W. Lewis ou... eu me esqueci agora o nome do outro que eu ia falar. Billy Graham, pregaram sobre esse texto. Eu também não acredito que esses homens seriam confundidos e o Espírito Santo não falava em seus corações, pois a pregação de Billy Graham em Denver teve mais de 10.000 pessoas assistindo a pregação, foi num estádio, e quando ele fez o apelo, centenas de jovens se converteram, em cima de um texto que muitos dizem que não é cânon, talvez não esteja nos textos de João, mas com certeza Deus nos trouxe para a nossa edificação. Então, saindo dessa parte histórica, eu queria que os irmãos já encontraram provavelmente João 8, eu vou ler do versículo 3 até o versículo 11, e diz assim: os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? E a Bíblia fala, isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a se inclinar, escrevia em terra. Quando ouviram isso, os acusadores, acusados pela sua própria consciência, saíram de um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, lhe disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Senhor, ninguém. E Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse texto ele é maravilhoso. E ele tem muitas camadas. Ele tem muitas camadas. Tem
reviravoltas e fatos que devem ser entendidos para que a gente possa ter a total compreensão do que estava acontecendo ali. Porque eles armaram mais uma armadilha para Cristo, como outras que eles tinham armado, e era uma armadilha extremamente inteligente. Eu considero essa daqui a armadilha mais inteligente que eles armaram para Cristo, pois havia muitas nuances nessa pergunta. O tempo que eles fizeram aquela pergunta era o tempo que Roma governava sobre Israel. E ninguém poderia condenar alguém à morte a não ser Roma. E já começava daí o problema. Porque o que Roma dizia ia contrário aos textos da lei. E nós sabemos que os judeus seguiam a lei. Porém, eles também não poderiam negar o que Roma dizia. E aí já começava assim a dificuldade da história. E eles chegam até lá com uma mulher, pega em adultério, e eles disseram que eles a encontraram no próprio ato. Ou seja, o que ela estava fazendo era claro e não podia ser negado, que aquilo era errado era claro e não podia ser negado, e a consequência daquilo que ela estava fazendo também era clara e não precisava ser negada. A verdade é, meus irmãos, que eles nem precisariam recorrer a Cristo para apedrejar aquela mulher, porque aquilo é o que ela merecia. Existe outra coisa interessante, é que eles levam a mulher. Só que adultério é um pecado que não dá para cometer sozinho. É ou não é? A não ser no pensamento. Porque Cristo falou que quando você deseja a pessoa que já tem o cônjuge, quando você já tem um cônjuge e deseja a pessoa, você já comete o adultério sozinho. Mas o adultério que ela foi pega não tem como se fazer sozinho. Cadê o homem? Cadê o homem da história? Por que levaram só a mulher até Jesus? E a Bíblia já revela o porquê. Porque eles não tinham a preocupação de se fazer cumprir a lei. O que eles queriam era pegar a Cristo. E deixaram Jesus em uma gama de escolhas que não tinham resposta certa. E um homem natural normalmente erraria, porque se ele fala, olha, eu tenho que seguir a lei e vocês têm que apedrejá-la. Primeiro ele já está indo contra Roma e no outro dia ele ia ser denunciado para ser preso por Roma. Porque o que os judeus mais queriam é que outra pessoa sujasse as suas mãos de sangue no lugar deles para matar a Cristo. Os fariseus desejavam isso, queriam que Roma condenasse, porque se Roma o condenasse, não fomos nós que condenamos esse homem que vocês amavam. Mas em nenhum momento ele foi condenado por Roma. Se ele dissesse que deviam apedrejar aquela mulher, ele seria condenado por Roma. Chegariam até lá e falariam, olha, aquele homem condenou a mulher à morte, ele por acaso recebeu algum poder de vocês, romanos? Além disso, o povo que o seguia e via como misericordioso, como porta de escape, também se assustaria com o que ele falou, e falaria, poxa, ele condena as pessoas à morte, olha, ele também é tão duro, tão difícil de ser seguido quanto fariseus. E essa resposta seria errada. Porém, não, além disso, além dessas duas coisas, tem uma terceira coisa. Jesus se dizia Filho de Deus. Filho de Deus. Ele se colocava no nível igual, ou tão próximo a Deus, que era inalcançável por qualquer outro homem, inclusive Moisés. Porém, se colocaram agora diante dele a lei de Moisés. E se ele falasse que devia ser cumprida a lei de Moisés, ele estaria se colocando abaixo de Moisés. E eles falariam o seguinte, olha, ele diz que é filho de Deus, mas você vê que ele é submisso a Moisés. Era uma armadilha totalmente arquitetada para prender a Cristo. E se ele falasse, não apedrejem ela, libertem ela, aí ele era contrário à lei. E todos sabiam que a lei era a vontade de Deus. E como ele poderia ser filho de Deus sendo contrário à vontade de Deus? Era um beco sem saída. Não tinha para onde ir. E era um caso realmente complicado de se julgar para um homem comum. Cristo sabia a intenção daquele povo. E em vez de responder aquele povo, a palavra de Deus diz que ele abaixa e começa a escrever na areia. Isso é muito enigmático, porque é a única vez na Bíblia que nós ouvimos falar de Cristo escrevendo. Nós sabemos que ele recebeu a educação, que ele sabia ler e escrever, porque ele lê vários trechos dentro do templo.
mas nós não vemos ele escrevendo. E não é interessante que Cristo viveu 33 anos, teve 3 anos de ministério, mas na Bíblia não tem nada escrito exatamente por ele, mas sim pelos seus discípulos e pelos aqueles que acompanharam, mas nada foi escrito por ele na Bíblia. Porque Deus escreve em alguns lugares, e eles são ditos no Velho Testamento, e confirmados em Apocalipse. E é interessante que Jesus escreve na areia. E nós sabemos que a areia é indício de algo que não vai durar, de algo que logo vai passar. E até por isso nós não temos a definição do que ele estava escrevendo na areia. Apesar de haver 2 linhas teológicas que têm ideia do que ele escrevia na areia, mas não temos indícios do que ele escrevia na areia. Existe outro ponto na palavra de Deus que fala sobre escrever na areia. Está em Jeremias 17, no versículo 13. A palavra de Deus diz assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se afastaram de ti terão seus nomes escritos sobre a areia, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Dando claramente a entender que aquilo que é escrito na areia é para ser esquecido. Por isso, uma linha teológica entende que o que Jesus estava escrevendo na areia seria algo referenciado ao nome daquelas pessoas, não necessariamente o nome delas. Nós não sabemos. Mas com certeza ele escrevia algo que seria passageiro, assim como aquelas pessoas que estavam ali tentando acusá-lo. É o que a palavra de Deus diz. Aquelas pessoas que se afastaram de Deus serão envergonhadas, e seu nome será escrito na areia. Porém, há coisas que Deus escreve em pedra, como ele escreveu os 10 mandamentos. E a escrita na pedra, ela não é como a escrita na areia, que quando bate um vento ou uma água se apaga. É algo mais duradouro, que pode durar séculos, que pode, com certeza vai durar décadas e pode durar séculos, a não ser que uma ação externa o destrua. Porque o que aconteceu com as primeiras tábuas dos 10 mandamentos? Foram quebradas. Entre os 10 mandamentos, estava escrito: não adulterarás, que foi a passagem, que foi o que aconteceu com essa mulher. Mas também entre os 10 mandamentos, havia muitos outros pecados, não é? Como guardar o sábado, e quem não guarda está pecando, honrar o teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho, não falarás o nome do teu Deus em vão, e muitos outros, escritos em pedra, para que durem. Mas olha só, meus irmãos, quando nós falamos de coisas espirituais, nós vamos até a eternidade, e na eternidade, aquilo que está escrito em pedra, não perdura. Não perdura. Agora tem um terceiro lugar onde Deus escreve, segundo a palavra de Deus, que é o livro da vida. O livro da vida. E este lugar onde Deus escreve, o tempo não apaga. Este livro é atemporal. Quando Deus escreve o nome da gente no livro da vida, é impossível dele ser apagado. Não é como em pedra, que alguém pode até quebrar a pedra, ou o tempo pode desgastar o suficiente para que ela não seja mais possível de ser lida. Mas quando Deus escreve seu nome no livro da vida, meus irmãos, toda a eternidade não é suficiente para apagar aquilo que Deus escreveu. Jesus ali escreve na areia, porque é algo para aquele tempo, para aquelas pessoas, logo seria apagado. E colocado numa situação tão difícil, ele simplesmente ignora, finge que nada aconteceu e continua lá de cabeça baixa escrevendo. Mas aquelas pessoas queriam pegar ele, queriam derrubá-lo, e insistem. Fala: não, responde, mestre, responde. Então Jesus levanta, olha para eles e fala: aquele dentre vós que não tem pecado,
seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E senta novamente. Meus irmãos, isso é de um poder tão grande, porque cumpre a lei de uma forma bem específica. E é aí que esse texto começa a ficar interessante. Eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus no Deuteronômio 17, eu vou ler do versículo 2 ao 12. Porque essa história se coloca em uma situação muito específica da lei de Moisés, que deveria ser cumprida pelo povo de Deus. E quando eles buscam Jesus para perguntar sobre a situação, o chamando de mestre, eles colocam Jesus numa situação de juiz sobre eles, porque está julgando uma causa. E olha o que a palavra de Deus fala sobre isso, em Deuteronômio 17, no versículo 2 ao 12. Quando no meio de ti, em alguma de tuas portas, se dá o Senhor teu Deus, se achar homem ou mulher, que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, quer se for por outros deuses, ou se curvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, coisas que eu não ordenei, se for denunciado e ouvires, então o bem o inquirirás, e eis que, sendo verdade, ou seja, se ele realmente tiver cometido, certo que fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas e o apedrejarás, o homem ou a mulher, até que morra. Era exatamente o que estava acontecendo com aquela mulher naquele momento. Foi achada cometendo algo torpe, ia morrer. Olha como é que o texto continua. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Porém, por boca de uma só não morrerá. O que é que ele está falando? Se 1 ou 2 testemunhas viram que ele fez algo terrível, ou se 2 ou 3 viram, já pode tirar essa pessoa do meio de Israel. Se só uma viu, não, porque pode ser uma contenda com aquela pessoa, então você não vai matar. E aí ele continua: as mãos das testemunhas serão as primeiras contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo, e assim se tirará o mal de meio de ti. Agora ele vai continuar, e olha o que ele vai falar. Porém, quando alguma coisa for difícil demais de ser julgada, como sangue entre sangue, demanda e demanda, ferida entre ferida, e questões de litígio nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes e levitas, e ao juiz que houver naquele tempo presente. E inquirirás, e te anunciarão a sentença e o juízo. O que ele está falando? Quando a causa for difícil, quando o negócio for complicado de se julgar, quando vocês não quiserem julgar por vocês mesmos, vocês procurarão um juiz presente naquele momento, e vão colocar a ele para julgar essa situação, e ele vai julgar a situação. E aí o que acontece? E farão conforme o que ele disser, ou o mandato da tua palavra, o que te anunciarem no lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme tudo que ele disser, conforme o mandato da lei que te ensinaram, e conforme o juízo que te disseram farás. Da palavra que disser, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que houver soberbamente não der ouvido a este sacerdote, que ali está para servir ao Senhor, nem ao juiz, este homem morrerá, e assim tirarás o mal de Israel. Ou seja, eles sem querer se colocaram em outro ponto da lei, que diz que se você tiver uma causa que você não quiser julgar, você vai levar, ou por a causa ser difícil, ou por ser litigiosa, você vai levar a um sacerdote ou ao juiz daquele tempo, que no caso nós sabemos que era Jesus, apesar deles não reconhecerem Jesus como esse juiz, e vão colocar a causa diante dele. Porém, no momento que vocês fizerem isso, aquilo que aquele juiz disser é a lei. E o homem que for soberbo o suficiente para não cumprir esta lei, esse agora que deve morrer e ser apedrejado, para que se tire o mal do meio de Israel. E quando Jesus vira para eles e fala: aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra, aí Jesus apertou o povo.
Porque agora a lei diz que tem que ser cumprido a palavra do juiz. E como nós lemos na lei, a primeira pessoa que lança a pedra é a testemunha. Sabe por quê? Porque a testemunha acusa alguém para a morte. E ela tem que ter convicção do que ela está fazendo. E a testemunha tem que ter convicção suficiente para lançar a primeira pedra. Não era fácil ser testemunha naquela época, não. Porque se você testemunhasse contra alguém e ela fosse acusada de morte, você teria que lançar a primeira pedra para mostrar que a sua testemunha era verdadeira. E Jesus, em sua sabedoria, se levanta como juiz no meio daquele povo. E fala, tudo bem, vocês querem que eu julgue? Eu vou julgar. Mas é o seguinte, no momento que eu julgar, o que eu falar é a lei. É assim que diz a palavra de Moisés. E agora não importa mais o que eu fale, porque vai se sobrepor, a causa específica vai se sobrepor à lei geral. Porque assim diz a Constituição lá feita por Moisés. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês não querem que eu julgue? Eu vou julgar. E o julgamento de Cristo foi, ela está condenada, é verdade. E aquele que não tem pecado é quem vai lançar a primeira pedra. Isso é maravilhoso, de uma sabedoria divina. E de uma sabedoria divina. Porque ele a condena em seu pecado. E ele fala, podem executar a mulher. O único pedido que eu tenho é que a primeira pedra venha da testemunha que a viu, mas também não cometeu o pecado. Sabe, meus irmãos, julgar não é fácil. A palavra de Deus diz que nós vamos ser juízes sobre as nações. E é uma coisa que às vezes assusta, pelo menos a mim. Porque julgar não é fácil. A palavra de Deus também diz que na medida que julgares, nós seremos julgados. Tem coisas na palavra de Deus que nós não precisamos julgar. Precisamos fazer com que a lei se cumpra. Tem coisa que está errada e está errada, não tem conversa. O caso dessa mulher era tão claro que eles não precisavam levá-la para Jesus. Na verdade, essa mulher deu muita sorte. Porque a questão dela não foi que ela foi perdoada porque se arrependeu ou porque pediu perdão, mas as circunstâncias a levaram até Cristo, que é quem muda a história do pecador, quem transforma o pecado em bênção, quem livra do mal. Ele veio para libertar os cativos. Olha, o remédio são para os doentes mesmo. A comida é para aqueles que têm fome mesmo. A água é para saciar a sede daqueles que têm sede, e não dos que são perfeitos. Jesus chama aqueles homens de seus acusadores. Por sorte, os acusadores daquela mulher eram homens, e homens são falhos, e a falha deles foi ter levado ela até Jesus, porque é Ele que livra o acusador o pecador do pecado. É Ele que tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, a condenação que havia sobre nós. Porque uma vez pecadores, nós estamos condenados, mas uma vez aos pés de Cristo, nós somos libertos do nosso pecado, não para a nossa glória, mas para a glória dEle. Então eles pegam a pecadora e levam ela até o único local onde ela teria uma única chance, na presença de Cristo Jesus. E ele estava ali para aquilo mesmo. E ele chama aqueles homens de seus acusadores. E eu sei que o maior acusador de todos, que era Satanás, estava com a mão na cabeça. Não leva para ele não. Mata agora, rápido, antes de levar para Jesus. Porque se você mata ela agora, provavelmente ela vai para o inferno, foi pega em adultério. Mas se você leva até Jesus, aí a libertação, aí a transformação, aí a cura, aí a esperança, aí a liberdade, aí as cadeias são quebradas, o pecado é rompido, aquilo que está imundo é lavado pelo sangue e fica limpo. E por mais terríveis que sejam os nossos pecados, ficarão mais alvos que a neve, lavados uma vez pelo sangue de Cristo. Eles levam ela até Cristo,
e querem pegar Cristo na lei. A lei, meus irmãos, a lei é alguém que escreveu o que entendeu da vontade do próprio Deus. A lei vem de Cristo e não Cristo da lei. A lei se molda aos desejos de Cristo e não Cristo aos desejos da lei. Porque a lei nós segurávamos enquanto não tínhamos Cristo. Agora que temos Cristo, estamos acima dessas coisas. Não para não cumprir a lei, mas para cumpri-la através de Cristo Jesus, que é a única forma que um homem pode cumprir a lei. Quando Billy Graham pega para aquelas várias mil pessoas naquele estádio lá em Denver, em 87, imagina, muito tempo, né? Ele fala para aquelas pessoas que não é possível. Ele pergunta: tem como um jovem hoje em dia, viu, 87, fugir do mal com toda a facilidade que ele tem para pecar? Porque ele falava sobre crimes sexuais, pecados sexuais. E ele fala assim, com toda a facilidade que Hollywood, a TV e as revistas lhe entregam. Meu Deus, ainda bem que ele não conheceu muito bem a internet. Tem como? E ele falou, não tem como. Todos pecarão. E aí teve um silêncio no lugar. E ele fala assim, a não ser que Jesus habite em seus corações. A não ser com a presença deste amor, a não ser na presença de Cristo. É impossível que o pecado não esteja no meio do povo. Somente a presença de Jesus livra-nos do pecado. E parece assustador que os acusadores dela não sejam o inimigo, mas os homens. Oh, meus irmãos, se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que é mais fácil o homem cair pela sua própria carne do que por Satanás. Dá uma olhada só na parábola do semeador. Ele divide em 4 tipos de pessoas. Vamos botar 25% para cada um. O professor Niel gosta de matemática e estatística. 25% se salvou, 75% se perdeu. 75% se perdeu, vamos ver o motivo. Se você dividir os 75 em 3 partes, uma das 3 partes fala sobre Satanás e seus anjos. As outras 2, pecados da carne. Pecados da carne. Orgulho, cobiça, inveja. São os maiores motivos que levam as pessoas ao inferno. Satanás trabalha muito na vida daqueles que ele precisa atrapalhar, porque tem muitos que basta ele não fazer nada, que já está indo para o inferno. Aos pulos, rápido. Isso ele não precisa fazer mais nada, porque a pessoa já está correndo para o inferno. Eu acho interessante uma palavra que eu vi que fala que Satanás dá ao homem um pouco menos do que Deus daria, para que ele ache que já é abençoado o suficiente e não precisa procurar a Deus. A irmã falava sobre uma cantora famosa que morreu e não se entregou a Jesus completamente, mas ela conhecia a Cristo. Eu fico imaginando, meus irmãos, que em algum momento da vida ela ponderou aquilo que o mundo tinha a lhe oferecer e aquilo que Deus tinha a lhe oferecer. E ela falou, olha, quer saber? Por mais que eu acredite nas coisas, por mais que eu tenha um amor sim a Cristo, e ela tinha um carinho especial sim a Cristo, ela falava sobre isso nas entrevistas, e por mais que ela tinha até talvez uma índole boa, em algum momento ela olhou para aquilo que o mundo tinha a oferecer e falou, quer saber, isso aqui é uma melhor escolha do que seguir os caminhos de Deus. E ela até fala em uma das entrevistas sobre ser julgada pela sua escolha. Mas fato é, meus irmãos, que todas as coisas têm uma consequência. E a palavra de Deus diz claramente que a consequência do pecado é a morte. E como eu estou dizendo para vocês, o único motivo daquela mulher não ter morrido é que, por sorte, levaram ela até Cristo. Como acusadores,
como acusadores, mas a nós é dado a oportunidade de levar pessoas que estão prestes a morrer para Cristo, não como acusadores, mas como amigos e irmãos. Como amigos e irmãos. E a melhor coisa que aconteceu na vida dela foi terem levado ela a Cristo. E quem fez isso foi os seus acusadores, porque muitas vezes os acusadores levam as pessoas a Cristo. Em momentos mais terríveis de suas vidas, ou mais perseguidos de suas vidas, são quando as pessoas às vezes se apegam em Cristo. E tem pessoas que não conseguem vir pelo amor e acabam vindo pela dor. Mas nós temos a oportunidade de levar pessoas a Cristo. Pessoas que estavam prestes a morrer. E eu não estou falando de morte física, eu estou falando de algo muito pior, morte espiritual. Porque a própria palavra de Deus diz: não tema aquele que mata a carne. Se você passa por um tempo enfermo, e você fica pensando, tudo que eu queria agora é estar são. E você se conforta em sua cama e acha uma posição melhorzinha. E você fala, eu vou ficar aqui agora em um momento de alívio. Pense no inferno, onde a dor é constante e não há posição de alívio. E não há momento de paz. Em que na parábola, o rico pede a Lázaro que apenas molhe a ponta da sua língua com água, para que ele tenha um pequeno momento de prazer e alívio, mas não lhe é permitido. O que é isto comparado à morte física? A morte física não é nada, meus irmãos. Mas as pessoas estão morrendo espiritualmente pelos seus pecados. E tudo que nós precisamos fazer é levá-las até Cristo. É levá-las até Cristo. Ei, eu sei que os pecados são terríveis. E eu sei que tem gente que não é brincadeira, só a graça. Mas eu estava estudando sobre isso, achei um texto interessante hoje que fala sobre graça e misericórdia. Julguem vocês se a graça é o contrário da misericórdia. Porque a definição de graça é receber o que não se merece. É ou não é? Todo mundo concorda? E misericórdia é não receber o que se merece. É ou não é? Para pensar. Não é essa a definição de misericórdia? Você não vai receber o que você merecia. E a da graça é, você vai receber o que você não merecia. Eles são opostos? Não, de forma nenhuma. Porque para serem opostos eu teria que acrescentar um não ou tirar um não. É ou não é? Mas eu só mudei o não de lugar. Só são diferentes. Agora, olha o que acontece se eu coloco os dois nãos ou se eu tiro os dois. Eu teria que falar assim, é receber o que se merece, ou não receber o que não se merece. Essas duas coisas não são nem graça, nem misericórdia, mas elas são o quê? Justiça. Justiça. Ou seja, se Deus não nos dá o que nós merecemos, e vamos ser sinceros, meus irmãos, todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. Se Ele não nos dá o que nós não merecemos, Ele é misericordioso, é ou não é? Agora, se Ele nos dá o que não merecemos, o que é que Ele é? Abençoador. Agora, pastor, se Ele nos dá o que nós merecemos, ou não nos dá o que não merecemos, o que é que Ele é? Justo. E quando a gente coloca nessa equação, não tem como Deus errar. Não tem como Deus errar. E a palavra de Deus diz, do que é que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Porque as escolhas de Deus é ser misericordioso, ser abençoador ou ser justo. Sorte nossa, que Ele diz, misericórdia quero e não sacrifício. Sorte nossa. Porque se Ele exigisse sacrifício, meus irmãos, não sobraria um de nós. E agora Ele leva aqueles homens à reflexão, quando Ele fala, aquele que não tem pecado, que lance a primeira pedra.
porque ela foi pega em pecado, e não existe pecadinho e pecadão. É claro que todo pecado tem uma consequência, é claro que deixa marcas e feridas, é claro que a vida dela ia ser mais difícil agora, mas uma vez que ela foi pega em pecado, ele fala, então aquele que não tem pecado, aquele que não é como ela, aquele que é uma testemunha do mal que ela fez, mas não compartilhou desse mal, lance a primeira pedra. E aqueles homens, pela primeira vez, olham para o seu próprio interior, eles veem que não são tão diferentes assim daquela mulher que eles estão acusando. Meus irmãos, nós não somos tão diferentes daqueles que estão perecendo lá fora, nas drogas, na prostituição. Na verdade, nós somos extremamente parecidos que eles, e alguns, talvez eu, até pior. A única diferença é que Cristo habita no coração. É só isso. Porque o que faz um vaso ser de honra ou de desonra, não é se ele é de barro, de ouro, de plástico, ou uma vasilha de sorvete que você usa para botar feijão na geladeira, mas o conteúdo que há nela é que a torna valiosa. Ou você paga caro no perfume por causa do frasco dele? Claro que não. Jesus no coração é o que faz a gente ser valioso. E ele pode estar no coração daquelas pessoas também. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Ele veio para libertar os cativos. Então Jesus chega para aquela mulher e fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? E ela vê que todos foram embora, desacreditada. Porque, meus irmãos, imaginem o horror que aquela mulher passava. Ela foi arrastada para os portões da cidade para ser apedrejada. Ela não estava ali de passeio não, nem fazendo uma pecinha. As pessoas estavam com pedra na mão, arrastando ela. Ela foi pega no momento de adultério, humilhada no meio da cidade. E ela sabia o que ia acontecer com ela. A morte de apedrejamento não é uma coisa bonita de se ver. As pessoas lançariam pedras, queriam machucá-la. E logo alguém acertaria a cabeça, algum órgão vital, e mataria com contusão, uma morte dolorosa e humilhante. E naquele momento ela estava em pânico, em pavor. Mas de repente Jesus aparece naquele lugar, e os seus acusadores vão embora de um a um. E ele pergunta: mulher, nenhum deles te condenou? E ela fala: nenhum, Senhor. Nenhum me condenou. Ninguém me condenou. Porque o inimigo quer nos enganar e achar que quando estamos em pecado devemos fugir da presença de Cristo. Achar que quando fizemos algo errado não devemos ir na igreja, ou não podemos falar porque Jesus não vai nos ouvir, porque Ele está chateado com a gente. Isso é uma mentira de Satanás. Porque é quando o filho erra, quando ele está em apuros, é quando ele mais precisa do pai. A relação que nós temos com Deus não é de escravo e senhor, é de filho e pai. Isso não é para incentivar o nosso pecado, mas para incentivar a nossa aliança e comunhão. E ela disse: nenhum, Senhor, nenhum me condenou. E Jesus fala para ela: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Sabe, meus irmãos, vai ter um momento em que nem o amor de Jesus vai poder nos afastar do inferno. Mas esse momento ainda não chegou. Ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Há esperança para o drogado, há esperança para a prostituta, há esperança para o traidor, há transformação de vida. Eu ainda acredito que o Espírito Santo de Deus move nos corações. Ora, ele se movia sobre a face das águas, e um planeta que era sem forma e vazio se tornou em tanta beleza. O que o Espírito de Deus faz quando se move no coração de um homem? A mesma coisa. Um coração sem forma e vazio pode se transformar em algo bom. Lares podem ser restaurados, famílias podem ser transformadas, pessoas que não valiam nada podem se tornar valiosos vasos na presença de Deus, e aqueles que eram traidores de suas famílias, de seus amigos, de suas esposas, de seus maridos, podem se transformar em fiéis, abençoados na presença de Deus.
E o amor constrange e transforma. Ele fala: eu também não te condeno, vá e não peques mais. O amor transforma ou não transforma? Aquele que é muito perdoado, muito ama. Muito ama. Eu creio que aquela mulher se encheu de amor. Eu queria só orar para terminar. Senhor Deus amado Pai, ó Deus, nós te agradecemos, Deus, pelo teu amor, Pai. Ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Ó Deus, elas não anulam o teu juízo, mas elas fazem cumprir, Pai. Ó Deus, porque mesmo quando nós fomos acusados e nós fomos pegos, Pai, ó Deus, e nossa pena era a morte, Tu desceu só para morrer no nosso lugar, Senhor. É muito amor. Ó Senhor, eu não posso entender porque é algo grandioso como Teu Filho se entregou por nós tão pequeninos. Ó Deus, dai-nos fração deste amor, para que nos entreguemos também por aqueles tantos que estão morrendo lá fora, para que possamos trazê-los para dentro da Tua casa, para louvar o Teu nome, porque alguém com Cristo dentro é transformado, é uma bênção. Eu te agradeço, Pai, pelas coisas maravilhosas que tem feito em Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.